Bom dia a todos. Deputado Augusto Carvalho, a quem cumprimento a todos os componentes da mesa e demais presentes. Agradecer aqui essa oportunidade. Esse assunto, ele é um assunto da hora, né? É sempre recorrente essa discussão dos sistemas de produção. Recentemente, inclusive há um mês atrás, nós lá na CNA fizemos um evento para discutir a questão dos sistemas de produção orgânico e convencional. Nós trouxemos especialistas dos Estados Unidos, é um país que tem uma regulação já forte sobre a questão de alimentos orgânicos e convencionais e na questão do uso de agrotóxicos também. E nós entendemos que existe sim espaço para todos os sistemas de produção, seja o sistema de produção orgânico, convencional, o sistema agroflorestal, a questão da produção de alimentos para finalidade de subsistência. O Brasil é um país mega diverso que tem um território enorme, nós somos um país de dimensão continental e temos sim espaço para todos os sistemas de produção. E o cidadão tem o direito de escolher qual o tipo de alimento que ele quer, a forma que ele decide a sua nutrição, inclusive não basta só o alimento ser seguro, existe um outro lado da mesa que é o cidadão fazendo as coisas corretamente do ponto de vista de se tornar, de se manter saudável. Nós temos trabalhado bastante a questão da sustentabilidade do sistema agrícola, entendemos que é necessário um investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento, em ambos os sistemas de produção. Nós não vamos aumentar a produtividade e não vamos aumentar a qualidade se nós não tivermos um investimento em ciência e tecnologia. Como todos os países fizeram, nós aproveitamos muito do que é a nossa mesa, do nosso dia a dia, são espécies domesticadas, nem tudo é originário aqui do Brasil, seja na questão da proteína animal, quanto da questão dos vegetais, dos alimentos, as frutas e verduras. Então, o Brasil é um país que soube domesticar espécies, tem um sistema de produção baseado principalmente nas culturas, nas monoculturas. Nós temos o plantio direto, é um sistema que tem alta capacidade de conservação de solos e temos as nossas especificidades como um país tropical. Diferente do clima temperado, Europa e Estados Unidos, onde você tem uma neve que acaba aniquilando pragas, doenças e depois, na estação do cultivo, o produtor ele está livre de 90% das pragas e doenças que incidem sobre a sua cultura, porque a natureza deu jeito nisso através do frio. De outro lado, nós temos a felicidade de não termos a neve, o que seria muito ruim para populações pobres, a questão do abrigo e tudo mais. Então, nós temos vantagens e desvantagens em relação ao sistema que nós utilizamos. E a minha fala aqui, especificamente, eu trato rapidamente sobre isso e depois eu vou fazer alguns comentários sobre os que me antecederam dentro do tempo regulamentar. E aí? Bem, o Brasil, eu estive lá na COP, agora em Marrakech, e teve vários painéis sobre agricultura. O Brasil, dentre os países produtores e exportadores de alimento, é o país que mais possui áreas de cobertura vegetal nativa. Nós temos em torno de 80% da nossa floresta amazônica, nós temos aí uma boa parcela do cerrado, temos 40% do cerrado conservado, temos 27% da Mata Atlântica, mais de 80% do Pantanal. Então, nós conseguimos, ao mesmo tempo, gerar produção e produtividade e temos também alto índice de conservação de biomas, ao contrário de outros continentes, como no caso a Europa, onde só restou 0,3% do seu território de vegetação nativa, América Central 10%, a África em torno de 8% e a Ásia 5%. E nós temos
uma quantidade de terras abertas para a pecuária que tem pleno potencial de serem convertidas em áreas agrícolas também, o que irá, com certeza, impactar na manutenção da redução da taxa de desmatamento. E, embora haja muita crítica em relação ao sistema convencional de produção de alimentos, a Revolução Verde, né, nós temos que entender de que nós temos uma economia em questão de área, e se nós temos hoje área conservada, essa área existe por conta do aumento de produtividade. Em 40 anos, nós aumentamos 6 vezes a produtividade agrícola e 10 vezes a produção pecuária. No caso da pecuária, nós temos condição ainda de ampliar, tendo em vista que nós temos produtores que têm sistemas mais modernos e produtores que precisam melhorar a sua performance e melhorar o seu nível de produtividade. Então, nós temos uma poupança agrícola e para produzir tudo isso que está aí, numa unidade de hectare, hoje, com um sistema antigo, sem a utilização de insumos, nós precisaríamos mais 150 milhões de hectares de áreas abertas, considerando que nós utilizamos 60 milhões de hectares para culturas de grãos e em torno de 120 a 160 milhões de hectares para a pecuária. E temos ainda que produzimos 2 safras por ano. Conseguimos espécies mais precoces, melhoramento de cultivares, nós conseguimos fazer 2 safras na mesma área, o que é impossível. Estados Unidos, Europa e outros países que são nossos concorrentes, não se produz 2 safras por ano. Então, mantido o sistema de 40 anos atrás, 50 anos, sem utilização de insumos, consideradas 2 safras, se nós tivéssemos que produzir o mesmo que é produzido hoje, nós teríamos já desmatado 90% da Amazônia, que tem 80% da sua área conservada. Então, há sim ganho no sistema adotado, né? Mas temos aquelas discussões recorrentes. Uso da água, né? Sempre se diz, o Brasil usa 80% da água para a produção agrícola. Na verdade, infelizmente, não temos pesquisa e estamos desenvolvendo, inclusive, um estudo sobre a pegada hídrica, junto com a Unicamp e a Exalc, para verificar essa situação. Até porque, se o setor usa 3/4 de toda a água existente, significa que se o setor deixasse de existir, o Brasil ficaria alagado, pois teríamos, na verdade, 3 vezes mais vazão de água, né? É uma questão de estudo de hidrologia, né? E outra coisa é de que a ciclagem da água na natureza, nem toda a água que chove se transforma em grãos, né? Acho que todos aqui que estudam agronomia e biologia têm conhecimento da ciência no que se refere a isso. Então, nós precisamos, para quebrar mitos, e o Brasil precisa investir muito nisso agora, porque pegada hídrica e pegada de carbono são essenciais em relação à competitividade dos produtos agrícolas no futuro, e já a partir desse momento nós precisamos investir e conhecer como as coisas efetivamente funcionam. É fácil usarmos números que são importados, por exemplo, sistema fechado, medir emissões de pecuária considerando o gado estabulado, né, criado na Europa, onde você não tem o sequestro de carbono da pastagem, onde você não tem a ciclagem da água na natureza. Então, nós precisamos trabalhar com mais ciência, menos romance e fazermos o dever de casa em todas as constatações onde nós precisamos melhorar nossa performance. Ataca-se muito o uso dos agroquímicos. Mas como faríamos sem eles num sistema de agricultura tropical? O produtor, de certa forma, ele é um refém do uso dos produtos que pode custar até 40% do custo de produção. Se o agricultor conseguisse produzir sem usar nada, teria 40% de dinheiro no bolso a mais. Ótimo para nós, produtores, correto? Se nós conseguirmos diminuir o custo de produção, vai diminuir o preço do alimento
para a população, vai diminuir, vai aumentar o lucro do produtor. A indústria precisa e faz pesquisas, e hoje os produtos que estão aí têm um período de carência, ou seja, degradação de moléculas, muito inferior aos do passado. Lembremos que hoje, em muitas regiões do país, se coletarmos água no lençol freático, nós vamos achar dioxinas e resíduos de produtos que foram usados há 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque aquelas moléculas não eram biodegradáveis. Hoje nós temos produtos que no período de 30 até 60 dias, essa molécula se degrada no solo e ela simplesmente deixa de existir, e esse efeito tóxico que haveria se usássemos os produtos 50 anos atrás, com certeza seriam desastrosos para o Brasil. Então, nós precisamos investir em ciência e tecnologia cada vez mais, termos produtos mais seletivos. Hoje, os produtos são bem seletivos, né? O produtor precisa melhorar também as suas técnicas de manejo, né? Vejam, hoje, uma discussão diária é a questão dos polinizadores, das abelhas, a questão relacionada, tendo em vista essa interdependência entre a produção agropecuária e o equilíbrio ambiental. Nós precisamos, sim, nós temos, da mesma forma que nós temos em todas as áreas, e da área da indústria também, nós temos aqueles que fazem a coisa certa e conhecem a tecnologia, conhecem a ciência e fazem ciência aplicada no dia a dia da sua produção, e temos pessoas que não têm conhecimento e a elas precisa ser levada informação e tecnologia para que elas façam as coisas adequadamente. Então todos temos dever de casa e devemos trabalhar para isso e deixarmos a ideologia de lado, substituindo-a pela ciência aplicada. Esse é o nosso ponto que nós poderemos melhorar a questão do Brasil. Nós entendemos que existe sim a questão dos orgânicos, inclusive temos hoje o presidente da Federação da Agricultura do Distrito Federal, Joey Vale, é um produtor de alimentos orgânicos. Não existe essa divisão do bem e do mal. O que existe é que nós temos que trabalhar dentro da ciência. O produtor que aplicar um produto inadequadamente, ele pode causar danos ao consumidor, ele pode se contaminar na própria aplicação do produto. Então é necessário que cada um faça aquilo dentro da melhor técnica e considerando todos os riscos eventuais que a atividade possa ter. Eu vou passar isso aqui batido e vou parar aqui. A questão relacionada às metas do milênio, todos aqui, acho, não vamos nem alongar muito nesse tópico, de que o mundo está crescendo, né? A ciência está aí, as pessoas duram mais tempo, nós temos menor taxa de mortalidade e nós temos uma maior demanda por alimentos. E daí nós precisamos melhorar a produtividade, utilizar terras degradadas, fazer a conversão de áreas de pecuária que ainda, aquela parte das áreas de pecuária que é suscetível de conversão para sistema agrícola, e temos então que trabalhar para ajudar ao alcance das metas do milênio, e se espera que o Brasil, em 2050, esteja produzindo mais 280 milhões de toneladas de grãos, que hoje são 200 milhões. Então, como vamos fazer isso, considerando que temos que fazer mais com menos terra? Nós temos que fazer incremento em tecnologia. Sem a tecnologia, nós não vamos chegar lá. Então, nós temos terra disponível para ampliação da nossa capacidade de produção agrícola, minimizando a abertura de novas áreas, considerando que existe uma legislação que dá direito àquele que possui terras, respeitado reserva legal e área de preservação permanente, fazer
fazer o uso da sua terra, o direito de propriedade, dentro do atendimento da legislação ambiental. Nós temos água disponível para exploração. Vejam que se fala que o Brasil usa muita água. O Brasil irriga 5 milhões de hectares e tem 48 milhões de hectares aptos à utilização de irrigação, segundo estudos baseados em hidrologia e pedologia. Então, na verdade, nós precisamos, o Brasil, para proteger a sua população, a segurança alimentar e a agricultura, precisa investir na irrigação, uma irrigação de qualidade, sem desperdício de água, e que haja controle do uso da água na produção. Nós temos que aproveitar a água que temos, o clima que temos, tendo em vista que a questão relacionada a mudanças climáticas está aí, veio para ficar, e nós precisamos trabalhar para tornar o Brasil cada vez mais sustentável. São essas as minhas colocações. Muito obrigado, e fico disponível aos questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado.